que o fim do mundo significa para os homens mais poderosos da Terra. Por anos, o universo cinematográfico da Marvel nos preparou para um evento que mudaria tudo. E agora, ele finalmente tem um nome: Vingadores Doomsday. Sometimes the world doesn't need a savior. It needs someone willing to betray it. Only one God will survive. Este é um filme que promete não apenas a união dos Vingadores, mas também a chegada do Quarteto Fantástico e dos X-Men para enfrentar a maior ameaça que o multiverso já viu. E se você, assim como eu, vive e respira a cultura nerd, já se inscreva aqui no canal Pulso Nerd, ative as notificações e prepare-se, porque hoje a gente vai adentrar na história de Vingadores Doomsday. A jornada de Vingadores Doomsday no processo de produção é tão fascinante quanto a sua história. Inicialmente, o filme era para ser Vingadores da Dinastia Kang, parte da saga do multiverso e do desfecho da fase 6 do MCU, com o ator Jonathan Majors para interpretar o vilão Kang. Porém, em 2023, a gente foi impactado aí com uma notícia do próprio ator Majors, quando ele foi julgado e demitido tanto pela Disney quanto pela Marvel. E essa demissão ela forçou a Marvel a repensar toda a sua estratégia, para então a conclusão da saga. A mudança de título de Vingadores Doomsday não foi apenas uma substituição de nome, mas uma manobra narrativa para se afastar da história de Kang, que seria a trama central da saga. O termo Doomsday, que significa o juízo final, sugere um evento cataclísmico e existencial, alterando então a ameaça de um vilão principal e de um vilão específico para uma crise universal e abstrata. O novo nome então, ele não apenas redefine o foco, mas também uma nova abordagem para o clímax da história. E embora o filme não seja uma adaptação direta dos quadrinhos, a trama então ela pode se inspirar na série de quadrinhos Ultimate Comics Doomsday, onde a história se concentra nos remanescentes do Quarteto Fantástico após um evento destrutivo, lidando então com uma ameaça que altera o universo. Essa premissa então, de uma força desconhecida e unindo heróis de diferentes universos, parece ser a história perfeita para o MCU. O filme, pelo que tudo indica, será um prelúdio para a grande batalha final em Guerras Secretas, ambientando as incursões das crises multiversais e a inevitável colisão entre heróis e vilões. A maior e mais chocante revelação de Vingadores Doomsday foi então a confirmação do nosso grandioso Robert Downey Jr., mas não no papel de Tony Stark. O ator que consolidou o universo Marvel agora então assumirá o papel de Victor Von Doom, conhecido então como o Doutor Destino. E essa escolha de elenco é uma declaração poderosa da Marvel sobre o futuro da sua narrativa. Ao invés de trazer o herói salvador, o estúdio decidiu então colocar o ator que construiu o MCU no centro da sua maior ameaça. O visual do novo Doutor Destino, divulgado por meio de uma imagem promocional, nos apresenta uma armadura de estilo medieval, com capa, cinto de couro e cota de malha, nos mostrando então a fidelidade aos quadrinhos. Para nós público, isso não é apenas um novo visual, mas um sinal da Marvel de respeitar a rica história do personagem, que se baseia tanto na tecnologia quanto na feitiçaria. A história de Victor nos quadrinhos é definida pela rivalidade com Reed Richards, o Senhor Fantástico. Um acidente com uma máquina experimental em que Reed havia alertado sobre falhas desfigurou então o rosto de Victor, alimentando então o seu ódio e a sua busca por poder. A escolha de Robert para o papel é uma oportunidade única para explorar a rivalidade de Doutor Destino e Tony Stark. Nos quadrinhos, a rivalidade entre ambos é recorrente, culminando em arcos como Infamous Iron Man, onde o Doutor Destino chega a vestir a armadura do Homem de Ferro para tentar ser um herói. A presença de Robert como o Doutor Destino em MCU é a forma da Marvel de criar uma dualidade simbólica. O ator que representou o auge do heroísmo agora encara a sua contraparte mais sombria e ambiciosa. A batalha contra o Doutor Destino será em um nível subtextual, uma luta contra o legado do herói. Essa conexão é representada por um show de luzes promocional em Nova York, que mostra o Doutor Destino arrancando o esqueleto de Thanos. Esse momento é uma referência direta à HQ Guerras Secretas de 2015, onde o Doutor Destino, como um imperador, Deus Doom, derrota então o Titã Louco. Isso sugere então que a Marvel tem planos grandiosos para o Doutor Destino, como o principal antagonista da saga, posicionando então como uma ameaça ainda maior que o próprio Thanos. Vingadores Doomsday promete ser a maior união de eventos de heróis do universo MCU.
A premissa oficial confirma que o filme unirá os Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men para enfrentar então o Doutor Destino. A presença do Quarteto Fantástico já foi confirmada com a introdução do Doutor Destino no novo filme do Quarteto Fantástico, onde ele aparece ao lado do filho de Reed Richards, preparando então o terreno para a trama de Doomsday. E, entre as confirmações de elenco, a participação de Channing Tatum como Gambit é uma das coisas mais incríveis, especialmente com um ator provocando uma grande luta contra o Doutor Destino. Jeremy Renner também está confirmado para retornar como Gavião Arqueiro. No entanto, a lista do elenco está repleta de especulações. As incertezas como a participação de Benedict Cumberbatch persistem, com o ator dando declarações conflitantes e a Marvel mantendo o seu nome fora dessa lista oficial. Muitos fãs acreditam que a Marvel ela está aguardando uma lista surpresa de elenco, enquanto outros teorizam que o papel do Doutor Estranho será mais significativo em Guerras Secretas. E a especulação sobre o retorno de Chris Evans ganhou força após o ator aparecer com a sua nova forma física, levando os fãs a acreditar que o ator está prestes a reprisar o papel. Porém, pode ser o Capitão Hydra, hein? Fica esperto. A gente também vai ter Ryan Reynolds novamente interpretando aí o Deadpool. E é fundamental entender que Vingadores Doomsday não é um filme isolado, e ele é a primeira parte de um evento de 2 partes que culminará em Vingadores Guerras Secretas, programado para o dia 17 de dezembro de 2027. A decisão de dividir o filme em 2 partes reflete a complexidade da história nos quadrinhos, que envolve a colisão de universos paralelos em um fenômeno conhecido como incursões. A narrativa provavelmente adaptará a premissa de Time Runs Out, uma história em quadrinhos que antecedeu Guerras Secretas dos quadrinhos, em 2015. Neste arco, a frequência das incursões elas aumentam, levando então uma divisão entre os Vingadores sobre qual a melhor forma de salvar o universo. O filme pode começar com os heróis lidando com o crescente caos multiversal e também com as consequências de Deadpool e Wolverine, que introduziu o conceito de incursões no MCU. O Doutor Destino, que nos quadrinhos se torna o Imperador Deus Doom, ao absorver o poder dos Beyonders para salvar o que restou do multiverso e criar um mundo de batalha, será o antagonista central que os heróis irão enfrentar. A estrutura de 2 filmes permite que Doomsday, aprofundando a crise e explorando a união de novos heróis e as divisões internas e preparando o cenário para um confronto final, ou a aniquilação total do universo, deixando então os heróis à deriva para o grande final em 2027. Então, para resumir, Vingadores Doomsday é a reinvenção do final da saga Multiverso, um evento que se afasta do vilão Kang para se concentrar então no cataclismo das incursões. O filme marca o retorno de Robert Downey Jr. como Doutor Destino, a maior ameaça que o multiverso já viu, e ele reunirá Vingadores, o Quarteto Fantástico e os X-Men em uma história que será o primeiro ato de uma saga que só terminará em Guerras Secretas. E você, qual que é o herói que você mais quer ver de volta em Vingadores Doomsday? E qual a sua teoria sobre o plano do Doutor Destino? Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários. A contagem regressiva para o fim e o